Salve, salve, alunos do sexto ano. Aqui quem está falando é o professor Roberto. Sou professor de Ciências da Rede Municipal de Silva Jardim e a partir de agora você vai estar recebendo conteúdos digitais através do grupo WhatsApp da sua turma na sua escola. Então, daremos início a esse ciclo de produção de videoaulas, onde periodicamente você vai estar recebendo esse material. Para começar o nosso conteúdo de videoaulas com vocês do sexto ano, nós vamos falar sobre os órgãos no sentido. Para isso, eu tenho uma apresentaçãozinha para que vocês possam acompanhar a aula. Bora lá assistir? Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, a nossa aula vai ser sobre os órgãos do sentido, né? E quais são os sentidos humanos, né? Quais são os sentidos que nós podemos identificar com os órgãos do nosso corpo? Nós temos o tato, a gente pode detectar algo áspero, algo liso, a gente pode detectar algo que espeta, né? Algo que esteja quente ou frio. Nós temos o paladar, que nos possibilita detectar os sabores, né? Os gostos, né? O amargo, o doce, o azedo, né? O salgado, né? E a gente tem também o olfato, que é o cheiro, né? O odor das coisas em geral, né? Das flores, dos perfumes. A gente tem que pensar que são odores agradáveis e tem também os desagradáveis, né? Tem o cheiro ruim, né? E tem o cheiro bom. A audição, que está associada à capacidade de ouvir, né? E a gente tem também a visão. A visão com os nossos olhos nos possibilita enxergar as coisas que nos cercam. Os cinco sentidos fundamentais do corpo humano, tato, paladar, olfato, audição e visão, constituem um conjunto de funções que propicia o seu relacionamento com o ambiente. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo que nos rodeia e, de acordo com as sensações, decide o que assegura a sobrevivência e a integração com o ambiente. Então, é através dos órgãos dos sentidos, né, humanos, que a gente interage com o meio, né? Então, é percebendo, é ouvindo, é enxergando, é tocando, tá? São as maneiras pelas quais a gente interage com o meio que nos cerca. Então, quando a gente pensa aí nos órgãos dos sentidos, né, onde quer que nós estejamos, o ambiente ele vai estar sempre sofrendo alterações. Calor, frio, dia, noite, silêncio, ruídos, odores, sabores e mais uma infinidade de estímulos de um meio ambiente são captados pelos nossos órgãos dos sentidos. Assim, tomamos conhecimento do que acontece à nossa volta. Pelo tato, sentimos frio, calor. Pelo paladar, identificamos os sabores. Pelo olfato, sentimos um odor ou cheiro. Pela audição, captamos os sons. Pela visão, observamos cores, formas e contornos em geral. Portanto, nosso corpo possui órgãos de sentidos que estão encarregados de receber esses estímulos externos. Esses órgãos são a pele para o tato, a pele como um todo, tá, pessoal? Todo o nosso corpo ele é revestido externamente pela pele. Então, toda a nossa pele é um órgão para o tato, tá? Na verdade, a pele é o maior órgão do corpo humano. A língua para a gustação ou paladar, né? Essas palavrinhas elas são sinônimos, tá? Gustação ou paladar está associado à identificação de sabores, né? Que ocorre ali na língua. Temos as fossas nasais para o olfato, né, para identificar o cheiro ou o odor das coisas. Para os ouvidos, nós vamos ter a audição, né? Para ouvir, a gente utiliza os ouvidos. Para a visão, nós vamos ter os órgãos sensoriais, que são os olhos. Tá? Então, aqui a gente tem o desenho, né, de dois dedinhos aqui segurando um palito de fósforo que queimou e está sendo detectado o calor ali pela pele, né? Essa imagem aqui, ela está querendo informar isso, ok? E os órgãos dos sentidos recebem os estímulos
luz, som, gosto, cheiro, temperatura, dor, pressão, e os transmitem ao cérebro, que entende a mensagem produzindo a sensação. Então, tudo que nós sentimos, calor, frio, tudo que nós enxergamos, tudo que nós ouvimos, o cheiro, o sabor das coisas, tudo isso são estímulos recebidos pelos órgãos dos sentidos que são transmitidos ao cérebro e que aí então vai entender a mensagem e produzir a sensação. Só que isso tudo acontece muito rápido, né? Porque o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, né? Assim, toda muito bem desenhada. Então, o funcionamento ele acontece de maneira muito rápida. A língua e o paladar. Sabemos muito bem quando uma coisa é doce ou salgada, amarga, azeda, ou é uma mistura de mais de um sabor, ou até mesmo se o alimento está estragado. Uma pessoa pode perceber centenas de gostos diferentes. Provavelmente, esses gostos são combinações de 4 sensações básicas: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Então, a gente distingue o sabor pelo sentido do paladar. O órgão da gustação é a língua, o órgão do paladar é a língua. Então, pessoal, falar de sabor, né, a gente pode pensar aí num sorvete, né, ou a gente pode lembrar daquele remédio amargo, né, do sabor do jiló, que alguns gostam, outros não. Então, todos esses sabores, eles são detectados através da nossa língua. A língua vai ser o órgão do paladar, o órgão da gustação. É ela que vai detectar esses sabores e que são, na verdade, combinações de 4 sensações básicas: o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Aqui a gente tem o desenho de uma língua, tá? Com as suas regiões de identificação de sabores. Existem pesquisadores que contestam, que não concordam com esse desenho aqui, tá? Mas em muitos livros você encontra essa imagem, aonde você tem o desenho da língua e você tem determinadas regiões da língua que detectam o sabor amargo, o sabor ácido, o sabor salgado e o sabor doce, tá? E essas regiões da língua que fazem essas detecções são chamadas de papilas linguais ou papilas gustativas. E elas possuem terminações nervosas que vão fazer o entendimento do gosto das coisas, tá? E, em geral, são basicamente essas quatro sensações, né, de detecção de sabor que a gente percebe em todos os alimentos que a gente consome, tá? Então, os alimentos misturados com a saliva entram em contato com as papilas gustativas, causando estímulos que são recebidos pelos corpúsculos gustativos. A mensagem é, então, levada ao centro nervoso do cérebro, que vai identificar cada sabor daquilo que a gente está colocando na língua. As fossas nasais e o olfato. Bom, o olfato é o sentido em que nos permite detectar o cheiro, o odor das coisas, né? Para muitos animais, o olfato é um sentido de extrema importância, porque é através dele que eles vão buscar os alimentos. O homem e o macaco são animais com um olfato relativamente pouco desenvolvido. Apesar disso, nós somos capazes de distinguir certos alimentos e bebida pelo cheiro. Então, quando a gente fala de olfato, a gente pode pensar logo na questão dos cães, né? Que tem uma capacidade de farejar coisas, né? E isso é porque o olfato dos cães ele é muito mais desenvolvido do que de nós, por exemplo, seres humanos, né? O olfato deles é muito mais desenvolvido. E aí aqui a gente tem uma figura que mostra a parte interna do nosso nariz, né, da cavidade nasal. Então, percebam que lá dentro do nosso nariz, dentro da nossa cavidade nasal, vai ter um nervo olfativo com células que vão fazer essa detecção de odores. Então, quando a gente sente o cheiro de alguma coisa, ó, entra aqui pelo nariz,
e chega até essas células nervosas aqui que fazem o reconhecimento, que fazem a identificação, ou melhor, captam a mensagem, levam até o cérebro e lá no cérebro é que vai acontecer o reconhecimento, a identificação daquele cheiro, daquele odor que a gente está sentindo. Então, na parte superior das fossas nasais, a gente vai ter a mucosa que reveste as células olfativas e que constituem as terminações do nervo olfativo. Nervo olfativo, gente, é uma célula, são conjuntos de células nervosas que fazem esse reconhecimento lá na cavidade nasal, tá? O ar transporta até as fossas nasais substâncias diversas que sensibilizam as células olfativas. Então, a mensagem é conduzida pelo nervo olfativo até o cérebro, onde é interpretada. O olfato e o paladar são considerados sentidos químicos, porque eles são estimulados por substâncias químicas. Esses dois sentidos estão intimamente ligados no ato de comer ou beber. Qualquer cheiro ou sabor estranho é um aviso de que o alimento pode estar estragado. Então, às vezes a gente vai tomar um leite e sente que o leite está com um gosto estranho. Então, pode acontecer do leite estar estragado. Ou até mesmo antes de chegar a beber, no cheiro dele, a gente já consegue ter uma ideia. Esse leite aqui pode estar estragado e tal. Não só para o leite, mas para qualquer alimento, né? Então, a ideia ela é mais ou menos essa mesmo. Tá? O olfato e o paladar são sentidos que são muito interligados entre si, né? Eles estão muito relacionados. Ouvido e audição. Bom, o ouvido é o órgão que nos permite fazer a audição, tá? Que é a capacidade de ouvir sons. E aí a gente volta a falar dos cães, né? Sempre fazendo uma comparação aí com os cães, né? Porque os cães eles têm o olfato muito desenvolvido, a audição muito desenvolvida, né? Então, para nós seres humanos, existem alguns sons que a gente não pode ouvir. No entanto, outros animais conseguem captar o som que eventualmente nós não podemos ouvir, né? É o caso dos cães, que conseguem ouvir sons muito agudos ou muito graves, tá? Os morcegos, os golfinhos, né? O golfinho ele tem um sistema de deslocamento lá no mar em que ele emite um som e aí esse som consegue fazer um rastreamento do que tem em torno dele. E aí ele consegue se deslocar sem esbarrar, sem bater em objetos no mar, né? É bem interessante. Outro exemplo é a questão daqueles apitos que existem para cães em que a gente não consegue ouvir. É um apito que a gente toca ele, sopra o apito, mas nós, com o ouvido humano, não conseguimos ouvir. No entanto, para os cães, é um barulho muito alto, né? Um ruído muito alto. Então, que eles logo ficam em alerta quando a gente toca esse apito, né? Vocês já devem ter visto isso em desenhos, né? Em seriados, né? Em documentários de adestramento de cães, né? Eventualmente isso é citado. Aqui é a imagem do nosso ouvido, tá? A gente pode perceber aí que o nosso ouvido ele é composto por muitas estruturas, a maioria delas na parte interna, né? E até a gente faz uma divisão do ouvido em ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Então, o nosso ouvido ele está dividido em três partes. Tem uma parte externa, uma parte mediana e uma parte interna. Então, a gente vai perceber que externamente, basicamente, o que a gente vai ter é a orelha, que a gente chama de pavilhão auditivo. Tá? Na parte mediana do ouvido, a gente vai ter o canal de ouvido, né? Que vai até o tímpano, que é essa membrana que separa o ouvido médio do ouvido interno. Lá no ouvido interno, nós vamos encontrar várias estruturas. Entre elas,
três ossinhos muito famosos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. São três ossinhos que tem dentro do nosso ouvido interno e que ajuda a fazer a detecção e reconhecimento do som. A gente vai ter também a cóclea, né? A tuba auditiva, são todas estruturas presentes lá no ouvido interno, tá bom? Então é bem interessante aí quando a gente percebe que o nosso ouvido ele vai muito além da orelha, né? Ele vai ali para dentro, chega ali na parte interna do crânio, né? Onde tem muitas estruturas que vão além do simples pensamento de achar que é a orelha para ouvir as coisas, né? Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos olhos e da visão, né? Os olhos são os órgãos que nos permitem enxergar o mundo, né? São os órgãos responsáveis pela visão. E nós temos dois globos oculares, cada um apresenta uma parede formada por três membranas, esclerótica, coroide e retina, né? A retina é a membrana mais externa de revestimento do globo ocular, né? Além também de ter ali a córnea, a íris, o cristalino, que atua como uma lente, né? E a gente vai perceber também que existem estruturas de proteção aos olhos. Sim, existem estruturas que têm a função de proteger os nossos olhos, visto que são estruturas muito delicadas, né? Pô, cai um cisco no nosso olho já dá um incômodo danado, né? Então, para proteger os nossos olhos, a gente tem aí essas estruturas de proteção, que são as pálpebras, que é essa pelinha que cobre o olho, tá? Os cílios, que são esses pelinhos que se projetam para frente dos olhos, a sobrancelha, que são os pelinhos que estão acima do nosso globo ocular, tá? Também chamado de supercílio. E temos também as glândulas lacrimais, que vão lacrimejar para fazer uma lubrificação e uma limpeza dos olhos. E temos também os músculos oculares, né, que ajudam ali na movimentação dos olhos. Ok? Então, esses aí seriam as principais estruturas de proteção dos olhos. Vamos falar um pouquinho de defeitos que afetam a visão. Então, a gente tem aí a miopia, que é um problema que afeta, dificulta enxergar objetos distantes. Isso acontece porque a formação da imagem ela tem que ser aqui no fundo do olho, direitinho, né? A imagem, para a gente poder ver ela direitinha, ela tem que ser formada no fundo aqui do nosso globo ocular, tá? E, na verdade, a pessoa que tem a miopia, a imagem vai estar se formando pelo meio do caminho, então ela não se forma no lugar certo. E aí, por isso que a gente não consegue enxergar bem, né, quando tem essa miopia, né? Essa miopia, ela acontece porque vai haver um alongamento do globo ocular, ó. Perceba que aqui para frente da íris, né, o globo ocular ele está tendo uma projeção aqui para frente, né? Está se lançando para frente. Eu, por exemplo, eu tenho esse problema e aí a gente faz a correção utilizando óculos, né? A maioria dos defeitos da visão a gente faz a correção utilizando óculos. A hipermetropia é o contrário da miopia, enquanto que a miopia era a dificuldade para enxergar objetos que estavam longe, a hipermetropia é a dificuldade para enxergar objetos que estão perto, é dificuldade para enxergar de perto, tá? Então, aqui também, ó, a imagem do objeto, né, a maçã está aqui na frente, e lá atrás, ó, a maçã está além do globo ocular, né, do fundo do globo ocular. Então, fica a formação do foco, né, da imagem fica fora do local que deveria. Então, é por isso a pessoa não consegue enxergar direito. O astigmatismo, que é quando a gente tem uma diferençazinha ali no raio, na curvatura
do globo ocular, né? O globo ocular ele está meio torto, vamos assim dizer. E aí isso causa uma falta de entrosamento na formação da imagem, né? A imagem ela acaba se formando de uma maneira diferente e fora do local em que ela deveria estar se formando. Então, isso daí vai configurar o astigmatismo. E temos também a presbiopia, que é parecido com a hipermetropia, que é aquela dificuldade para enxergar objetos de perto, só que a presbiopia ela está associada à musculatura dos olhos, né, do globo ocular, ela envelhece. Então, isso é muito comum com pessoas de idade, né? Essa musculatura ela acaba ficando mais enfraquecida e aí não consegue fazer a movimentação necessária para formar a imagem de maneira correta. E o estrabismo, né, a gente, com certeza, vocês aí conhecem alguém que tenha o estrabismo, que é o famoso vesgo, né? Existem vários tipos de estrabismo, né? Porque o deslocamento da direção do olho pode se dar para cima, para baixo, para dentro da face, para fora da face, né? E em função disso a gente tem os diferentes graus de estrabismo, né? Que é as pessoas que são vesgas, né? Que podem apresentar esse desvio no globo ocular, né? Então, um globo ocular está voltado para uma direção e o outro globo ocular vai estar para uma outra direção completamente aleatória, diferente da que deveria estar. Então, nós falamos de tato, paladar, olfato, audição e visão, né? Falamos dos 5 sentidos. O sentido que a gente falou menos foi sobre o tato, que está associado à pele, porque isso daí, pessoal, já vai ser tema da nossa próxima aula. Bom, pessoal, então na nossa próxima aula a gente vai falar sobre a pele, tá? Que é o órgão que faz a detecção que é o tato, né? O tato ele está associado à pele. Então na próxima aula a gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai detalhar ali a característica da pele, o funcionamento, as estruturas relacionadas. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.